Eu gostaria muito que tivesse essa pluralidade nos tribunais. E não é só no STF, é nos tribunais superiores, é em todos os tribunais. Só que entra naquela discussão que a gente trouxe no começo. Depois da Dilma, principalmente depois da Dilma, porque, na verdade, só o PT foi republicano nas indicações. Se você pegar lá o FHC... O FHC, ele indicava quem ele queria e vida que segue. E ninguém reclamava. Fala nem de comprimo, gente. Entendeu? Então, assim, o próprio João Mendes, por exemplo. Agora vem... Era o AGU do entendeu? Então, agora você vem, depois da Dilma, e aí vem o Bolsonaro e dá esse exemplo, e o Nunes é essencial nessa mudança. Por quê? Porque depois que viu o estrago que um cara faz... Um só já faz um estrago. Entendeu? Então, é muito difícil, e aí também é falta de mérito do próprio PT e do próprio Lula, que dentro do círculo dele ali de confiança, ele não tenha essa pessoa. Sim. Ele tem o Zanin, mas não tem essa pessoa. É. Entendeu? Então, assim, vai ser... É uma campanha, eu acho que tem que criar, sim, mas eu, particularmente, aí é um sentimento meu, eu acho que é uma campanha que a gente tem que endossar, mas que ela não vai alcançar voos, não. Eu ia falar isso. E aí eu falo, acho que eu não tinha me manifestado publicamente ainda, vi gente até falando, assim, me perguntar em box e tal, o que eu achava. Eu acho que, assim, para mim seria fundamental, é importante pra caramba que a gente tenha uma mulher preta no STF. Uma indígena também. Uma indígena, né? A gente tem, enfim, tem esses nomes. Tem esse movimento agora. Eu até entendo, de certa forma, algumas pessoas serem um pouco traumatizadas com a coisa do receber dinheiro de fora, né? Ah, o Soros está pagando. Eu entendo que as pessoas sejam assim, porque a gente sabe que é uma questão mais delicada mesmo. Mas eu acho que a pauta é muito válida e eu acho que eu vi um debate público muito ruim mesmo, personalizado, né? Eu vi gente, em certo momento no Twitter, como a gente sempre fala, que pauta muito debate, virou sobre pessoas, né? Sobre o Gregório do Vivier, né? Virou sobre as pessoas, não sobre a causa em si. Então, eu lamento muito, deixo aqui publicamente, gostaria muito que fosse uma ministra preta, acho que seria fundamental, uma quebra de paradigma, depois de tantos anos, século, né? Enfim, muito tempo, ter uma, acho que é importante. Não, nunca tivemos, cara. Depois de tanto tempo de corte. Tem mais Luiz do STF do que mulheres na história. Né? Então, assim, eu acho que... E a gente tem. E lamento, embora até possa entender o argumento do Lula, de querer, tem que ser alguém que eu conheço pessoalmente, porque eu não quero, enfim... Eu entendo esse argumento de tudo que ele passou, tudo que os governos petistas passaram, mas eu gostaria de ver, pelo menos, um movimento dele indo ao encontro das mulheres que foram indicadas por esse movimento, né? Que é pautado, se não me engano, pelo Nossas. Gostaria de ver. Sim, tá é bom. Importante. E achei muito, muito saudável essa organização feita por pessoas de esquerda, propondo tá bom, se você não conhece, tem 3 nomes aqui, vem conhecer, vamos tomar um café, que eles chamam, né? Gente, se isso não for saudável para uma democracia, nada é. Então, eu acho que são setores da sociedade que apoiaram o Lula, que votaram no Lula, que são apoiadores, não vou dizer incondicional, mas que são de primeira ordem, principalmente depois do impeachment da Dilma. Alguns, inclusive, mudaram de ideia depois do impeachment, mas acontece. Se a gente fosse julgar isso, a gente não teria votado no vice-presidente que a gente votou. Enfim, eu só queria, só para concluir esse assunto, que eu queria ver o movimento do Lula. Ele é um cara tá aí, né? O Zelensky é um exemplo, né? Não vou falar, não sei, e foi falar. Então, se ele vai falar com tanta gente, ele se deixa dialogar com tanta gente, acho que seria importante ele dialogar até para ver, para botar essas mulheres na mídia, porque senão não vão ter mídia. Não, e precisa ter mídia, porque a gente viu, desculpa, Dani, porque o Carlos explicou aqui, os juízes, para galgarem isso, eles têm algum tipo de mídia. Então, assim, acho que seria um movimento nobre, democrata do Lula, sentar com essas pessoas, conversar com essas pessoas, e aí ele vai tomar a decisão dele, aí a gente pode lamentar mais, menos, se for o Dino lamenta menos, se for... Enfim, mas eu acho que seria bacana.